o crime organizado tomando conta de território e fazendo isso de forma coercitiva, armada e delimitante. Então, não é só a venda, né? Inclusive, essa história de dizer que é uma guerra meramente ao tráfico já é quase que uma coisa do passado, porque essas regiões, inclusive é isso que o Cláudio Castro fala aí, elas já são, elas já têm um controle de barreiras territoriais. Aliás, eles vão ter um trabalho enorme para remover aqueles trilhos de trem incrustados ali, naqueles trilhos, né? Não sei se vocês viram as grandes barricadas, ali você tem explosivos ali dentro, às vezes são eletrificados, o pessoal não consegue desmontar aquilo, os veículos não conseguem ultrapassar, não sei se veículos blindados pesados, para poder passar por cima, e eles vão remover isso agora, porque há uma delimitação de território. E ali dentro, se você quiser o gás, você tem que pedir para o dono do morro. Se é a energia, também. As companhias nem entram lá e não podem cortar também. Tá? Eles cobram energia, cobram o gás, cobram lá o famoso gato net, cobram, às vezes, até bancos internos lá, empréstimos e tudo. Tudo é controlado, é um verdadeiro estado paralelo. O crime, a parte das drogas, é uma fração disso. Aliás, já há estatísticas que dizem que hoje a droga representa apenas 11% do total das operações financeiras do crime organizado. 11%. Vamos colocar 10%, né, para a gente ter mais dimensão. O restante vem de operações infinitas aí. Roubo de carga, a venda. E o roubo de carga é o melhor negócio do mundo para eles, né? Porque eles simplesmente pegam lá um caminhão que está indo abastecer uma loja oficial, pegam esse caminhão inteiro, esse caminhão vai parar lá dentro do morro, e de lá mesmo ele já faz, não precisa gastar com loja, com funcionário, nem nada. Fica alguém na porta ali, olha, televisão, paga tanto, não tem custo de adquirir, né? Você já vende tudo. Outra coisa, é um verdadeiro depósito de veículos e motos roubadas. O que circula ali dentro, como não tem o poder do Estado para fiscalizar se aqueles veículos, enfim, pagam imposto, não pagam imposto, se são legítimos ou não, verdadeiro. Tanto que nessa operação levaram aí centenas de carros e mais uma centena ou duas de motos, né? Então, você torna uma unidade como se fosse um enclave, né, dentro do território brasileiro do crime. Então, isso tem que ser tratado dessa forma. Nós ainda estamos esperando, se sair break news aí, mas a única notícia que saiu até o momento é que quem escolheu quem ia participar da reunião foi o Moraes, né? O Cláudio Castro apresentou uma lista de pessoas. E o Moraes. Eu acredito, inclusive, que um tipo de operação como essa deveria ter, igual como o Trump faz. É um bom modelo, né? Ele faz uma reunião ostensiva, porque para não ter mimimi, e aí lá dentro você trata de coisas estratégicas. É preciso, tem sigilo operacional, enfim. E você faz uma outra interna, mas precisava ter uma reunião ostensiva também. Vamos ver, né? Quais serão as cenas aí dos próximos capítulos. Aqui, nós temos algumas cenas das imagens, né? Eu vou trazer aqui um pouquinho, deixa eu ver aqui só. Acho até que já está, aqui já é o seu. Esse é um dos momentos mais fortes, inclusive onde foi perdida a vida, né? Eles estavam avançando aqui na mata, os policiais, e dá para ver o momento exato aqui, onde, pronto, foi abatido aqui. Os dois, na verdade, foram alvejados, só que um chegou a óbito, né? E, vocês viram, demorou um tempo, eles ficaram sob fogo cruzado, né? Ferido na mão aqui. E as outras foi ferido no abdômen, né? E outros, enfim, 4 policiais perderam a vida. Ontem nós fizemos também aqui. Lamentável. Eu vou tirar aqui porque pessoas perderam a vida e tem a família, né? Só em respeito aqui. Agora, vamos lá. O balanço. Um outro detalhe interessante aqui, que eu acho que pouca gente tem falado sobre isso, é o quanto o CV, as favelas do Rio, se tornaram uma espécie de oásis do crime. E dá uma olhada, a maior parte, né, das pessoas que foram presas são de outros estados, inclusive chefes de comandos de organizações criminosas de outros estados. O balanço constatou que 62 mortos eram oriundos de outros estados, 19 do Pará, 12 da Bahia,
9 do Amazonas, 9 de Goiás, 4 do Ceará, 3 do Espírito Santo, 2 da Paraíba, no Maranhão, Mato Grosso, São Paulo e Distrito Federal. Moisés, não, mas é a diversidade, né? Do Brasil. Não, pessoal, eram pessoas ligadas a organizações criminosas que buscavam abrigo, todos eles com mandados dos seus estados, que buscavam abrigo aí, era um oásis, né? A polícia, principalmente por conta da DPF, ali tem muito restrita, né? Bom, eu tirei o áudio aqui, espero que não dê problema. O YouTube é cheio de história, né, com essas questões, né? Dos mortos, 59 tinham mandados de prisão pendentes e pelo menos 97 apresentavam extenso histórico criminal. Segundo a polícia, e não necessariamente alguém que não tem uma passagem pela polícia, talvez a pessoa já tivesse, só não tivesse sido pega ainda. A gente precisa lembrar que desde 2020 que houve restrição a entrar as polícias, né, fazerem operação nas favelas, nas comunidades. O que significa que quem tinha, aí já se passaram 5 anos. Quem era de menor à época, lá com 15 anos, podia até já ter sido apreendido, mas quem é apreendido ainda como menor tem a ficha limpa, né? E hoje está com 20. Não precisa ter uma ideia aí do hiato de coisas, né? É óbvio, ninguém quer a morte de ninguém, o ideal é que as pessoas... Aí o resgate, né? O ideal era que as pessoas se entregassem, né? Esse foi um momento aqui, esse aqui foi um delegado que foi alvejado, e ele, para ser retirado, ele teve que ser retirado por dentro de uma... Eles quebraram paredes, enfim, uma situação bastante complexa. Enfim, e onde foi o grande número de perda de vidas? Foi exatamente aquele grupo que logo no primeiro dia a gente mostrou que, conforme a polícia avançava, eles se evadiram pela mata. E lá eles encontraram o famoso muro do BOPE aqui, né? Dividido aqui. Isso aqui, você está no plano, eu conheço bem essa região aqui. Peraí, deixa eu ampliar aqui, que eu acho que dá para entender melhor. É que você tem a divisão, né? Isso aqui é uma montanha. Então, isso aqui, na verdade, está subindo aqui. E nessa área aqui, você tem uma divisão muito clara entre o Complexo da Penha, do outro lado, cadê a seta aqui? Ó? Entre o Complexo da Penha e o Complexo do Alemão, né? Então, você cercou tudo. E o muro do BOPE foi essa parte, quando o pessoal deu de cara, conforme o próprio governador falou, com as forças mais bem preparadas do estado do Rio de Janeiro, já sabe que quem estava do outro lado, por mais que estivesse com fuzil, mas perdeu. Né? Perdeu, por isso que o número de baixas foi tão grande do outro lado. Mas foi tiro intenso. Agora, qual é o detalhe, qual é o diferencial dessa operação em relação a outras operações? Ora, a polícia se preparou. Eu fico imaginando a ideia do pessoal quando pediu para colocar a câmera nos policiais, era para ferrar a polícia. As câmeras agora dos policiais estão servindo justamente para a sociedade ver tudo o que aconteceu. Eu estou trazendo isso para a noite, eu vou trazer mais, eu estou selecionando algumas imagens para não ser tão pesado também, das câmeras corporais dos policiais, demonstrando que eles estavam sob fogo. E não é igual aquela especialista que está aí pela mídia mainstream dizendo que dá para reagir à polícia com um pedaço de pedra. O cara bandido está lá com um fuzil que vai tacar uma pedra na cabeça. É absurdo, né? Agora, tem outros pontos que eu queria trazer aqui para vocês que já são reflexos dessa situação e que merecem análises muito mais complexas, inclusive. Uma delas é essa situação aqui, ó. E aí nós vamos precisar. Vamos lá, agora vamos para uma enquete, vamos movimentar aqui o chat. Quem acha que a solução, no momento... O ideal, pessoal, qual é? O ideal era o que nós vimos a vida toda. Agora a Europa também já saiu do trilho, né? Mas você ter o ponto onde as próprias forças de segurança podem lidar, inclusive sem letalidade, com os crimes comuns antes da escalada. Ou seja, você tem gente, às vezes com faca, arma branca, enfim, em geral, fazendo assalto, roubando celular, enfim, né, entrando nas casas e tudo. E aí você tem a própria polícia dando conta no processo de investigação e tudo sem restrição de ação. Ou seja, ela pode agir livremente. Hoje a gente já ultrapassou muito isso. Hoje o território... Vamos pegar como exemplo o território do Rio de Janeiro. A Bahia é muito pior, né? Mas vamos pegar como exemplo o território do Rio de Janeiro aqui, até por conta do que acabou de acontecer. A violência em alguns estados do Nordeste está maior proporcionalmente. Proporcional número de habitantes e número de casos, né? Mas o Rio de Janeiro tem essa questão muito emblemática.
você tem simplesmente nacos de território no Rio de Janeiro que não pertencem mais ao Estado brasileiro, ou seja, impera ali os donos do crime. Então, você já passou muito desse estágio. Então, quem concorda com a atitude do governador de não só pedir apoio, pediu apoio para o governo federal, que se negou, e diante da omissão, se negou mesmo. Nós vimos a entrevista, né, do delegado federal, disse, olha, nós vimos que eles iam fazer a operação, não nos interessou participar. E aí houve uma falha grande, porque, deixa eu explicar, inclusive aí no Rio de Janeiro, o Corpo de Fuzileiros Navais tem, tanto eles têm equipamentos que poderiam fazer toda a diferença aí, os próprios clanf que foram usados na época, na invasão da favela da Maré, mas talvez veículos que não são tão complexos. Aliás, eu ajudei a repotencialização desses veículos no Brasil, eu ajudei, inclusive, a trazer uma parte deles, que são os M113, né? Você com o M113 não só teria dado... O M113 é lá em cima. Primeiro que são veículos de esteira, não são veículos sobre rodas. Eles iam lá em cima. Eu vou até separar depois na nossa fábrica lá, o processo de repotencialização, mostrar para vocês. E no Brasil, parte desses veículos foram repotencializados, inclusive com relação à blindagem. Houve um projeto dentro do Brasil, nós pegamos esses veículos do... Quando eu digo nós, é o Brasil, tá, pessoal? O Exército Brasileiro. A Marinha também se beneficiou. Esses veículos eram do programa FMS dos Estados Unidos, não são sucatas, muitos desses veículos, inclusive, nunca tinham rodado. Os próprios Estados Unidos ainda usa, ainda em menor grau, mas usa, foi um dos veículos mais produzidos foi um dos blindados de transporte de tropas mais usados no mundo. E para esse tipo de confronto, pelo menos a tropa ia de dentro muito mais segura e até para poder fazer as remoções. Esses veículos estão sendo utilizados aí para remoções e incursões, são veículos para ambiente de violência e segurança pública. Eles não estão preparados ali, já é um ambiente de guerra. Ali teriam que ser blindados da Marinha ou do Exército. E foi dada desculpa ali, né, por dois motivos. Um, disseram que precisava da anuência da AGU, ok, poderia ter dado, né? E o outro seria o fato de que, para a cessão de veículos militares, você teria que ter comandantes militares à frente do processo. Aí cada um vai conversar de um outro jeito, né? Aí cada um vai mostrar de outro jeito. Né? Então, o M113, deixa eu pegar aqui, o M113 do Exército, vou mostrar aqui. Acho que faria toda a diferença aí. O M113, o clanf, os clanf estão saindo de operação. Mas deixa eu pegar aqui. Tem vários vídeos sobre isso aqui. Vou pegar só um aqui, só para ilustrar para vocês aqui, né? Inclusive, parte desses veículos, parte não, quase todos eles foram remodelados. A gente já tem uns com... Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Peraí. Isso aqui dá. E não são veículos muito complexos e são até compactos para esse processo. Mas você carrega ali dentro 11 tripulantes, 11, 12 tripulantes, dependendo da versão. E chega até lá em cima mesmo. Você vai passando por tudo aí. Esse aqui não tem